Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor fez para nós. Eu louvo a Deus por me despertar desse dia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos desperta para viver mais um dia e viver o novo dele. Graças a Deus por isso. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. E Ele é conosco. Amém? Deus é maravilhoso. Estamos aqui no nosso propósito de leitura bíblica. Hoje, dia 6/8. Nós vamos ler do capítulo 41 ao 44 de Isaías. O Senhor é Deus sobre nossas vidas e cada dia a misericórdia dele se renova e renovou mais essa manhã para todos nós. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, que você venha declarar sobre esse dia. Venha declarar sobre esse dia e venha viver o que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Respira fundo, feche seus olhos. A Te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. E nós Te adoramos, nós Te bendizemos e Te agradecemos por teu grande amor, por Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai amado, para conosco. Não somos dignos, ó Deus, de tão grande amor. E nós sabemos que a Tua graça nos basta, Senhor. Porque se não fosse, ó Pai amado, a graça do Senhor, não estaríamos aqui. Nós não somos dignos, não foi por merecimento, mas foi pela graça do Senhor, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos ama e que o Senhor nos dá, ó Pai amado, a cada dia a oportunidade de viver o novo do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui na Tua presença, ó Pai amado, nessa madrugada, porque eu sou dependente do Senhor. E eu entrego a Ti cada um que aqui passar, ó Pai amado, cada um, ó Deus amado, que passar por essa live, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar a sua casa, a sua família, venha nos livrar de todo mal e venha nos direcionar em tudo que viemos fazer, porque Deus, sem Ti nada podemos. Eu Te agradeço, eu Te louvo, eu Te exalto, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Amém? Esse é mais um dia que o Senhor quer falar conosco por meio da Tua palavra. Que os nossos corações sejam um terreno, de terra boa, que venha absorver essa semente e que ela venha crescer, que ela venha germinar, que ela venha crescer e resplandecer a glória do Senhor. Amém? Isaías 41. Jeová é o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele. Não há outro Deus como o nosso Deus. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos junto a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. As ilhas ouvirão e temerão. Os confins da terra tremerão, aproximarão-se e vieram.
Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou os ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada. Boa é, então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e disse: tu és o meu servo. A ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que irritam contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscar-lo-ás, mas não o acharás. E os que pelejam contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei eu, o Deus de Israel, e não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira, conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e justamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e sabemos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscito a um do norte, e ele há de vir, desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os magistrados como sobre o lodo. E como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isso desde o princípio para que possamos saber? Ou outro tempo para que digamos justo é? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre estes conselheiros, algum havia quem perguntasse ou quem me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e nada. Capítulo 42. O servo do Senhor. E eis que meu servo, a quem sustenho, o meu eleito,
em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus, e os estendeu e formou a terra, e tudo quanto produz, e que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, vos-la faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar e tudo o que há nele, vós ilhas e seus habitantes. Alcem a voz do deserto e as suas cidades, como as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamam do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá como um homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas se secarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Far-lo-eis caminhar por veredas que não conheceram. Tomarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei e nunca o desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura, e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, o meu mensageiro? A quem envio? E quem é cego como galardoado e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agrada dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre por despojo. E ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isso? Que atenta e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e a Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvido à sua lei? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor. Mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso coração. Aleluia. Capítulo 43. Só Deus resgata Israel. Mas agora, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi.
Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso nos meus olhos, também foste glorificado. E eu te chamei, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que ouça, e para que se diga verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creeis, e estendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluias! Esse é o nosso Deus e não há outro Deus que possa te salvar, que possa te mudar a sua história, que possa te dar vida e vida em abundância. Aleluia, versículo 14. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, os navios, os que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram, são extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocastes a mim, ó Jacó, mas te cansastes de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado moído dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fadiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios me enchestes, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansastes com as tuas maldades. Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, pecados me não lembro. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Tu primeiro, Pai, pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim.
pelo que profanarei os maiorais do santuário, e farei de Jacó um anátema, e de Israel um opróbrio. A soberania de Deus, a vaidade dos ídolos. Capítulo 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como os salgueiros junto aos ribeiros das águas. Esse dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. A quem chamará como eu e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artifícios de imagens, de escritura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum empréstimo, e as suas mesmas testemunhas nada veem nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escritura, que é de nenhum empréstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombração e sereis juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado, e trabalha nas brasas e a forma como martelos, e os lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e na sua força falta, e não bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua, a emprega e a almagra, e aplana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta o olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se esquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne. Assa e farta-se. Também se esquenta e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então o resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina. Ele dirige na sua oração e diz, livra-me, porque tu és meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos, para que não vejam, e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento e nem entendimento para dizer, metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne e as comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhai-me e ao que saiu de uma árvore, apacenta-te de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar sua alma nem dizer, não há uma mentira na minha mão direita. A promessa de livramento, a vinda de Ciro. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó,
E tu, Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a neva, e os teus pecados como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai-vos as partes mais baixas da terra, vós montes, retumbai com júbilos. Também vós, bosques e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e a cidade de Judá sereis reedificadas. E eu levantarei as suas ruínas. Quem diz às profundezas, seca-te, e eu secarei os teus juízos. Quem diz a Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo, funda-te. Aleluia. Deus é maravilhoso, né? Deus é poderoso e Ele nos ensina que não devemos ter nenhum outro Deus senão Ele. Não há outro Deus senão nosso Deus, Deus fiel, Deus poderoso, né? Deus que cumpre a sua palavra e que guarda aquele que o ama, aquele que entrega o seu coração a Ele e que deposita a sua confiança no Senhor. Esse é o nosso Deus, um Deus que te ama, um Deus que está sempre contigo e que nós possamos, sim, nunca esquecer que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus onipotente. Ele tudo pode. Eu não sei qual o momento que você está vivendo. Eu não sei o que você precisa que o Senhor faça por você. Mas Ele é fiel e justo para fazer. Então busque o Senhor. Busque de todo o seu coração. Derrama o seu coração nele e Ele vai te abençoar e te proteger e te guardar. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde essa quarta-feira, que seja uma quarta-feira abençoada na presença do Pai, que em todo instante Ele esteja com você, guardando e livrando de todo mal. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade e que você possa meditar nessa palavra e entregar de todo o teu coração, como o Senhor falou ali para Jacó, Israel, que somente Ele era Deus sobre sua vida, que Ele possa falar com você, somente eu sou Deus sobre sua vida. Amém? Respira fundo. Feche os seus olhos. Concentre nesse Deus que te criou. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus amado, por essa oportunidade. Obrigada pela vida. Obrigada por respirar. Obrigada, Deus amado, por ser Deus em nossas vidas. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos guarda. É o Senhor que é conosco e que tem nos abençoado. Que a graça e a misericórdia do Senhor venha sempre estar conosco. Que o Senhor venha nos guiar em todo o tempo, nos guardando e nos livrando de todo mal. E que em tudo nós venhamos colocar na Tua presença. Que nada venha ser feito senão segundo o Teu querer. Obrigada, Senhor. Até que o Senhor me ajudou. Até que o Senhor nos deu a graça de viver o que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa, ó Pai amado, estar com cada um que aqui passar. Que cada um, ó Pai, que virá essa live, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, guardar o seu coração e que a sua esperança esteja depositada no Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha acalmar o coração aflito,
Que o Senhor venha, ó Pai amado, trazer esperança ao coração aflito e muitas vezes desesperado. A nossa alma, ela geme, clama pelo Senhor. Que o Senhor venha estar conosco, nos direcionando, nos guardando e nos guiando em tudo. Eu te imploro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer sobre ti a tua glória e a tua bênção em nome de Jesus. Que em todo tempo você saiba que o Senhor é teu Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Nós continuamos aqui firmes no nosso propósito e até amanhã. Aleluia. Peguei. Ela estava no meu guarda-roupa.